eleição, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Estamos começando o Tribuna Livre de hoje, que vai abordar naturalmente um tema de interesse de todos, qual seja o das articulações partidárias. 2012 é ano de eleição e com o número de partidos que nós temos hoje no país, fica muito difícil imaginar pelo menos um município onde um determinado partido seja absoluto, já tenha uma situação tranquila, mesmo porque as coligações fazem parte desse jogo político e hoje isto acontece a partir dos municípios, dos estados, até chegar à União. Convidamos para o programa de hoje o Dr. Carlos Macedo, médico e político, 2 vezes prefeito da cidade de Aurora, deputado estadual em uma oportunidade, e com ele veio também o nosso querido amigo Damontier Fernandes, da Folha da Manhã, filiado também ao PSOL, e que vai debater conosco hoje exatamente essas articulações que começam a crescer. A imprensa começa a dedicar mais espaço ao jogo político, porque é ano de eleição. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Carlos Macedo, Damontier, prazer tê-los aqui. Luiz Carlos, certamente que esse é o momento apropriado para a gente falar um pouquinho sobre a política, sobre o histórico, falar sobre Carlos Macedo, sobre a sua história, sobre Damontier, que além de ser um analista político também faz parte do partido político aqui na cidade de Juazeiro do Norte, a gente discutir um pouco as questões da política local, da região e do estado do Ceará. E o nosso telespectador que gosta bastante, né, Luiz Carlos? Tanto é assim que às vezes a gente está discutindo um assunto aqui que não diz respeito à política, mas eles sempre querem derivar para isso. A hora é essa, para perguntar, questionar, fazer as suas colocações e a gente fazer um bom bate-papo hoje à noite. E em 1 minuto, amigos, estaremos começando o nosso debate aqui no Tribuna Livre. Até já. Cartório do Primeiro Ofício, denominado Cartório Pereira, funcionou durante muitos anos na Rua do Cruzeiro 147. Agora, o novo oficial do registro, Dr. Maxwell Paris Xavier, informa que todos os serviços do cartório estão ativos e à disposição de todos. Registro civil das pessoas naturais, nascimento, casamento e óbitos, escrituras públicas de inventários, divórcios e de compra e venda de imóveis não tem segredo. O Cartório Paris, na Rua São Luís 161, no centro da cidade. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão, Rua Padre Cícero 511, telefone 3512-5499. Dr. Carlos Macedo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre, nosso médico, nosso amigo, boa noite. Boa noite, amigos do Tribuna Livre, esse programa de tanta audiência e tão bem produzido. Meu querido José Vasques Landim, colega, ex-deputado, brilhante e sempre também polêmico, Luiz Carlos, amigo da Montia, que faz um jornal todos os dias, que é tarefa árdua, extremamente delicada e precisa de muita paciência e muita perseverança. Estou aqui à sua disposição, Luiz Carlos. Pois é, e com você vem também o Damontier, já foi muito assíduo na sexta-feira, mas exatamente a ocupação do jornal acaba lhe tomando muito tempo. Mas aqui é ele vem dar uma mãozinha e debater conosco a situação política. Boa noite, Damontier. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz. Boa noite, Carlos Macedo.
dei uma parada lá no jornal para atender o chamado de vocês, para a gente aqui fazer uma análise, como foi a proposta do programa do quadro político no Cariri, nesta antivéspera, digamos assim, de eleição de 2012. Muito bem, Demontier e Carlos Macedo. Carlos Macedo, você ingressou na política, na militância política muito cedo, né? Começou na política estudantil. Conta um pouquinho da tua história aí, Carlos Macedo, para poder, o Juazeiro já conhece o Cariri, mas é sempre bom a gente refrescar a memória, principalmente da juventude que não acompanhou aí a sua luta. Você é polêmico, falam que você não agrega, que você é desagregador, que você não une, que onde você chega você centraliza e discute, e impõe a sua vontade, os seus desejos, e por isso já brigou praticamente com todas as lideranças da região do Cariri, nunca conseguiu ficar junto, unido. Isso tem o quê? Isso é do teu temperamento, ou é mais conversa, ou é mais folclore, ou é porque você é assim mesmo, Carlos Macedo? Dizia doutor Humberto Macari, isso é folclore. Na verdade, acho que isso não tem substância, porque eu fui do Clube Guimarães Rosa da minha turma, do tempo de faculdade de medicina, e fui depois presidente da Casa Estudante Universitária do Ceará, da Residência Universitária do Ceará. Fui 2 vezes. Se eu fui 2 vezes é porque deu certo. Eu fui vice-presidente e presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro. Fui vice e depois fui presidente. Se foi vice-presidente é porque agradou. Agradou. Né? Eu fui presidente do PMDB, quando eu voltei do Rio de Janeiro, nós refundamos o PMDB. Tinha acabado o MDB e refundamos o PMDB. Fui presidente 2 vezes. Trouxe Jaba Vasconcelos para lançar o PMDB. Ainda no edifício Dom Pires, ele era deputado federal para o Pernambuco, nem tinha passado pela prefeitura, nem tinha sido governador, nem senador. Foi governador 3 vezes, prefeito 2 vezes. E fui presidente da PUC, fundador da PUC, você sabe disso. Fui presidente mais de uma vez, fui orador. E depois fui prefeito 2 vezes. Se eu fui 2 vezes é porque agreguei. Fui reeleito. Fui vice-presidente da Prece 2 vezes e fui presidente. Eu fui representante da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, que a Luiziane Lins foi minha suplente 2 vezes. Eu fui presidente, representando o Ceará 2 vezes, que é uma entidade nacional. Eu fui presidente da Associação dos Prefeitos do Cariri, da ASP 20, 2 vezes. Quer dizer, onde eu passei, se eu fui 2 vezes... Essa prática aí está... Né? Está dentro da lógica, da lógica. É sinal de que deu certo. Ninguém se reelege 2 vezes sem dar certo. Então eu agreguei. Macedo, mas... E fui presidente do PSB de Juazeiro, também 2, 3 vezes. Estou no PSB há 18 anos. E passei 3 anos sendo o único prefeito do Ceará do PSB. Então, quem primeiro trouxe o Cid Gomes aqui como pré-candidato a governador fomos nós. Fiz isso com o Mauro Benevides. Então, eu tenho uma trajetória de que repeti muitas vezes os cargos por onde eu passei. Então você, de certa forma, você aqui e ali se acha injustiçado. Muito injustiçado. Pelos dirigentes partidários, pelas lideranças políticas, você se acha injustiçado. Não é questão do seu temperamento, da sua posição de querer ser dominador, nada disso. Eu sempre fiz oposição. Eu fiz oposição aqui. No tempo de Ailton Gomes, que de saudosa memória, que hoje era ministro do 7º dia, até estava para ir, e eu, uma pessoa sem rancor, fui oposição a ele. Me lembro que uma vez ele ia fazer um calçadão ali de frente ao Bradesco e deixou umas pedras um tempo, e eu fiz um comício em cima daquelas pedras. Tinha um violeirozinho daquele tempo que tinha umas musiquinhas, acho que tu se lembra dele, era o Expedito Costa, que fala muito bem disso. Eu botei ele em cima para tocar, e depois botei Everardo Nobre, que faleceu, e fiz um comício, botei um carro de som ali na rua São Pedro, 5 horas da tarde, travei a rua, parei a rua para fazer um comício de protesto ali em cima. Então eu sempre fui rebelde às coisas que eu achava injustas. E fiz oposição a Ailton, fiz oposição a Salviano, fiz oposição a Carlos Cruz, fiz oposição a Mauro Sampaio, fiz oposição a Raimundão. O que eu não fiz oposição, que nós apoiamos, foi o prefeito Santana, que foi o que foi mais injusto com a gente. De todos os outros que a gente fez oposição dura, ríspida, contundente e ferrenha, e o que nós apoiamos, infelizmente, foi o que foi mais desleal. Ô Carlos Macedo, traidor lhe atrapalhando um pouco aí, mas isso é bom porque a gente começa a refrescar a memória do nosso telespectador e a nossa também, para a gente poder entrar mais aí nas questões da política.
Mas essas pessoas que você fez oposição, você também já foi aliado, não já foi aliado? Em alguns momentos você não se aliou a Mauro. Você começou a sua vida política aqui fazendo uma chapa de vice-prefeito que era apoiado pelo grupo dos coronéis. Não é verdade isso? Na verdade, que era um contrassenso em relação ao seu mas discurso. na verdade aquilo já foi um ato de rebeldia. Porque rebeldia? eu tinha... Não, sim, porque... Deixa eu explicar. Eu tinha refundado o PMDB aqui, eu filiei 600 pessoas no PMDB. E eu era candidato, provavelmente a prefeito, estava trabalhando para ser candidato a prefeito pelo PMDB. Eu tinha sido candidato a deputado no ano anterior, eu tinha tirado 6.500 votos, tive 12.700 votos sem ter um vereador em 86. 12.700 votos sem ter um vereador. Assumi E um vereador, por questão de justiça. Tinha o Antero. Sem ter um vereador. E o Antero. Antero se elegeu nesse tempo, mas eu não tinha vereador. Antero se elegeu com a gente. Se Antero foi eleito em 82 e você foi candidato em 86 e Antero tinha mandato, por que ele não era um vereador do seu... Antero, eu acho que naquele tempo as eleições não pode negar, porque a história está A história está comigo, A eleição foi em 82, a eleição de Antero. Então esta que você... Nós fizemos Antero vereador. Ajudei a fazer Antero vereador. E fizemos também, naquele tempo, Ribamar primeiro suplente. Nós tínhamos lançado no ano anterior uma chapa com o doutor João Everardo para prefeito e a Rita Sabiá foi vice-prefeito de João Everardo e doutor Fechini, porque nós não tínhamos um vice para as duas chapas. Fizemos Everardo, que tirou 3.200 votos, e Fechini, que tirou 900 votos, com a Rita Sabiá, o vice dos dois, porque não tinha um vice para topar ser vice de cada um. Então, naquele tempo, elegemos Antero e Ribamar, primeiro suplente, que terminou assumindo também. Então, eu fui candidato a deputado e tirei 12.700 votos, sem ter, como eu disse, sem ter o vereador, repito, tinha Antero. Realmente, tinha Antero que foi um grande para defender Antero. Companheiro. Então, nós assumimos a Assembleia. Aí nós estávamos preparando o PMDB para uma disputa. Aí quando nós construímos o PMDB, revigoramos o PMDB, que o PMDB foi para o poder com o Tancredo Neves, aí você viu, naquele tempo, vieram várias pessoas, lideranças políticas, para o PMDB. Aí naquele tempo veio o prefeito Salviano, veio Mauro Sampaio, veio Carlos Cruz, veio Raimundão, veio Antônio Tavares, veio Vasco Landim, veio Leandro Bezerra naquele tempo também. E nós tivemos um atrito severo, porque Mauro veio me falar comigo, Eudoro, que era candidato a deputado, mas Iranildo Pereira, e ficaram do lado de Mauro, para eles virem para o PMDB. Eu digo, nós precisamos renovar o PMDB, nós não precisamos de colocar as figuras do passado no PMDB, que é uma mudança. Aí o próprio Eudoro ficou contra a gente, ele e Iranildo, tanto que Iranildo morreu naquele tempo, tirava 3.000 votos aqui e tirou a ninharia de voto, tirou 300 votos. Então nós brigamos duramente, porque Mauro queria me dar 7 vagas no diretório de 21. Eu digo, nós aceitamos, desde que faça uma mudança na estrutura do diretório. Você indica o presidente, era Everardo o presidente, bota Everardo, e nós ficamos seu amigo, e indica o vice, e fazemos uma mudança, nós ficávamos com um terço do diretório. Você está junto com o Eudoro e Iranildo, fica com 2 terços. E não aceitaram. E nessa briga, terminaram tomando o diretório da gente. Nós fomos para a disputa, nós tiramos 4 votos na disputa, 22% dos votos, mas foi uma briga feia. Eu fiquei magoado, e acho que a Gibal por ódio, naquele tempo, por raiva. Magoou. Terminei fazendo um acordo para derrotar. Digo, vou derrotar esses caras. E fiz um acordo mais Arnon para uma disputa, que foi uma disputa pesadíssima, vocês sabem disso, uma disputa muito forte, e perdemos a eleição por 5.000 votos, as eleições por 5.000 votos na reta final dos últimos 15 dias, Salviano prefeito, Tasso governador e Sarney presidente. Com toda a estrutura de poder. Mesmo assim, nós tiramos 27.000 votos, eles tiraram 32, que foi talvez uma disputa das mais agressivas de Juazeiro. Aí, nesse momento, se afastou desse pessoal, desse grupo. Aí quando terminou essa disputa, eu saí do PMDB e fui para o PDT. E assumi a Assembleia no PDT. Entendeu? Então, depois, nós lançamos candidato, parece que não me recordo exatamente, mas logo em seguida, eu acho que o PDT... eu fui candidato a deputado no PDT depois, e insisti, depois fui para o PSB, e no PSB ganhei 2 eleições em Aurora, derrotando naquele tempo a estrutura do poder de Tasso, que Tasso era governador, e depois ganhei contra Lúcio Alcântara. Então eu fui 2 vezes prefeito contra Tasso e contra Lúcio, num raio de 80 municípios. Foi o único prefeito que se elegeu na oposição. E passei 3 anos sendo o único prefeito do Ceará, do PSB. Carlos Macedo, uma observação com relação a esse acordo que você fez com o Zé Arnon. Zé Arnon foi candidato a prefeito e você a vice. E essa chapa, segundo os especialistas, dizem, essa chapa praticamente esteve eleita durante um determinado tempo. Faltando uns 15 dias para a eleição, não se sabia quem ganharia a eleição.
se Zé Arnon ou Carlos Cruz, mas a chapa de vocês estava muito bem. Aí veio a história do elefante branco, e isso foi imputado à sua pessoa. Você teria chamado uma determinada obra da oposição de elefante branco, isso foi explorado na campanha, todo mundo passou a usar um elefantezinho, e teve uma repercussão muito grande, e acabou havendo uma certa virada, e vocês perderam por pouco votos. Na verdade, Luiz Carlos, isso é outra coisa mal explicada e de pouca profundidade teórica. E será explicada agora, em todos os detalhes. Então, sim. Então, eu jamais diria qualquer coisa que ofendesse a imagem, a memória do Padre Cícero, que para mim é um santo e é uma pessoa que eu admiro, que sempre respeitei. Por exemplo, quando ele foi cidadão do século, eu vi Monsenhor Murilo para fazer uma solenidade lá em Aurora, todo mundo sabe disso, e eu era amigo do Monsenhor Murilo, muito amigo dele, fui estudante, fui aluno dele, e eu tenho até umas coisas que me dizem muito com relação ao Padre Cícero, que eu morei no Seminário da Praia, dizem até que eu morei no apartamento que o Padre Cícero morou. Eu morei, estudei em Cajazeiro, o Padre Cícero estudou lá. Eu morei na Rua São José, ali ao lado do memorial, no museu, e ao lado do Asilo dos Pobres, que o Padre Cícero percorreu os caminhos. Maior até na casa que foi do Padre Cícero Coutinho. Eu estudei no Salesiano, que o Padre Cícero... Miguel, traz uma batina para ele aí, então, Miguel. Vem uma série de comemorativos, de coisas assim próximas, e que meu consultório é de frente à imagem, à estátua do Padre Cícero na praça. As pessoas mas aí pegaram o senhor é um homem abençoado. O senhor abre a porta do seu consultório e está olhando para a estátua do Padre Cícero aqui de frente à praça Almirante Alexandrino. Eu digo, graças a Deus. Eu fiz alguns eventos uma vez, lá no orfanato Jesus Maria José, até levei Mauro Sampaio para jogar no Romeirão uma vez, acho que você foi também. É homenagem ao orfanato que estava em dificuldades, foi criado pelo Padre Cícero. Então tem uma devoção, um respeito muito grande ao Padre Cícero. Jamais diria qualquer coisa que ofendesse o Padre Cícero. E por que mas naquele momento, nós perdemos as eleições, do mesmo jeito que Beni Veras perdeu para Paz de Andrade, que começou lá em cima, e depois a estrutura de poder vai domando os cabos eleitorais, vai enfiando na mídia coisas que às vezes não são reais, a estrutura de poder vai dominando a estrutura das pessoas, etc. E terminou Paz de Andrade perdendo para Beni Veras, que chamavam que era um vendedor de pinico. Então, isso foi por conta da estrutura de poder. Salviano era prefeito, tinha uma estrutura muito boa, estava bem na mídia, como um bom prefeito, dizia que estava entre os melhores do Brasil, etc., que era mídia. E o governador Tassi estava muito bem, Sarney era o presidente. Ele estava bem mesmo, era só mídia? Não, ele estava bem. Então eu dizia que era a administração Vivo Luxo e Morro Busto do prefeito Manuel Praciano, foi eu que talhei isso, entendeu? Eu fazia um discurso duro contra a Salviano. Mas as praças foram boas, não foram? Foram obras importantes, necessárias naquele momento, mas a oposição não ia bater palma para isso. A oposição tem que bater e encontrar os erros e os defeitos. Aí, naturalmente, meu discurso era mais duro, era mais contundente, era mais rigoroso, e aí tinha que arranjar alguma coisa para me atropelar. Aí disseram, eu acordei de manhã, estava a rádio dizendo que um cara falando com uma voz parecida com a minha, dizendo que eu tinha chamado a estrutura a Estado do Pacífico de elefante branco. Aí você foi explicar. Eu dizia que as obras de Salviano eram perdulárias, demagógicas, faraônicas, que eram verdadeiros elefantes brancos, mais para a vaidade do povo do que para a necessidade da cidade. Naquele tempo não tinha água, não tinha saneamento. Então eu dizia, se eu pudesse fazer um ginásio coberto no meu quintal, era bom, mas uma população raquítica, franzina, dependente de muitas necessidades, que não tem saneamento, que não tinha água para beber naquele tempo tratada para toda a cidade. Então essas obras eram supérfluas, as mais importantes. Mas saneamento era essa infraestrutura. Não tem, né? Não tem, concordo. Resumindo, você foi engolido por uma metáfora. Você foi engolido por uma metáfora, né? Ele tinha o controle das emissoras de rádio, porque naquele tempo nós tínhamos a Rádio Progresso. A Rádio Progresso foi batida pela Tempo FM e AM. Passaram a ter o controle das comunicações. A gente não tinha nem como se defender. Tanto isso é verdade, que disseram contra mim, e disseram com Íris, que ele ia pintar a estátua do Padre Cícero de vermelho, disseram com o próprio Santana, que ele era ateu. Então essa questão... ele é, Carlos Macedo? Você que é do íntimo dele, que conhece muito, que fez campanha com ele, que sabe tudo. Eu sou adversário hoje duro dele. Eu sou adversário duro dele. Mas eu não vou entrar nessa lógica, porque isso para mim no momento é menos importante. Essa questão ideológica é muito privada. Mas fizeram isso contra mim, eu acordei, estava a rádio dizendo de 5 em 5 minutos. Aí eu fui me defender na rádio, que tinha aquele problema de Paulo em Ceará. Aí foi com raiva. Eu fui me defender, tinha aquele problema de Paulo em Ceará, que eu quase que eu colocava no ar, que eu já sabia daquele problema, do Edilcinho, e João Eudo saiu
João Eudes saiu do Não, cara, tu tá confundindo as coisas. João aí. Eudes saiu, não, eu ia Tu acusar. tá confundindo as coisas aí. Não, Esta senhor. campanha aí foi em 88. Não, senhor. E o Tinha- Paulinho foi em 89. Não, já tinha o problema. Não, do tinha não. Edilcinho, não tinha o de Soraya. Tinha não. Tinha o de Edilcinho que eu fui Tinha lá com não, esse cara. propósito. Tinha não, Eu tinha sabia, não. eu sabia, eu fui com esse propósito. Tinha não. Jornalista tem a Não, história. não, senhor, você está errado aí. Eu Eu- fui para dizer, eu estou certo, Luiz cara. Carlos não, João Eudes não deixou porque tinha medo de que voltasse à tona a questão do vigia. Aí eu mudei o tom. Eu disse, eu jamais ofenderia a memória do Padre Cícero, que para mim era um daqueles homens faróis que acontece de 100 em 100 anos. Era um gigante, um daqueles homens que capazes de fazer história, que só comparado a Castro Alves, Joaquim Nabuco, a Rui Barbosa, não tinha outra dimensão no Nordeste na altura da envergadura do Padre aproveitaram Cícero, esse. que era um verdadeiro monstro sagrado da cultura popular, da religiosidade e da política, que foi deputado federal, vice-governador. E por aí, e disse mais coisas para não completar. Quando eu terminei, eu fui para encontrar Zé Arnon lá no Rumeirão, fazendo as visitas até na rua, me lembro, na rua Paracampos. Aí me veio a memória, eu disse, rapaz, eu disse monstro sagrado. Vão dizer que agora que eu chamei o Padre Cícero de monstro. Agora que eu tô lascado. Agora foi complicado. Aí eu voltei lá para desgravar a fita. Eu voltei para João Eudes, pedi para ele desgravar a fita. Não, já foi mudar pro a ar. fita. Tanto é verdade, a coisa era tão pesada, e era tão injuriosa, e era uma difamação tão pesadíssima, tão covarde, tão torpe. monstro, cara. Vocês não vão dizer que eu chamei de monstro sagrado. Aí desgravei a fita. Para eu me sair disso, eu contratei depois a Rádio Iracema, por meia hora fazendo um programa francamente, conversando francamente, fiz 200 programas para acabar com esse problema. Aí eu chamei o Bispo do Crato para uma entrevista. Conseguiu acabar? Monsenhor Murilo, acho que superei isso tudo, porque depois o povo entendeu que fizeram com eles também, Carlos Macedo. dizendo que a estátua do Carlos Patrícia Macedo. pintada de vermelho. Quer dizer, que foi uma coisa que na política se fazia para devastar as pessoas, para destroçar. Mas eles ganharam mesmo porque inauguraram o ginásio coberto pertinho da eleição, contrataram uma manada de jovens, 2.000 jovens, inauguraram pertinho também o memorial, etc. Carlos, Então, cuidado com as metáforas. Uma manada Não. de jovens. Tu tá comparando. eram muitos jovens. Cuidado com isso aí, Eram 2.000 cara. jovens. Esse é o grande problema. Não, é porque naquele porque momento, mas desculpe, mas naquele momento contrataram, eram 100 jovens que saíam em grupos de 20 em cada bairro, que era uma coisa extravagante. Entendeu? Eu acho que eles passaram a acreditar que podiam ganhar a eleição, foram no banco do BEC, fizeram um empréstimo de 600 mil reais, é o que eu sabia. No BEC? No BEC naquele tempo. porque tem umas histórias de E empréstimo do gastaram BEC. muito mais Mas, dinheiro Carlos Macedo, vamos e terminaram parar por aí dobrando as eleições, e ganharam as como eleições. como dobraram com Íris, como dobraram, como eu disse, com o Pai de Andrade. Tudo bem. De outras lideranças que Mas começaram muito vamos- bem e vamos depois perderam voltar um feio. pouquinho aí. Você veio do Rio de Janeiro, você fez política estudantil lá Muito. e chegou aqui com um perfil diferente da política tradicional, contra a oposição, a ditadura militar, contra os costumes, as práticas políticas. Você veio com esse discurso novo de renovação, muito jovem, muito entusiasmado, e você não acha que você, naquela oportunidade, em se compor, fazer essa composição para disputar essa eleição, você não estava desmistificando, desconstituindo o seu discurso, não? Eu concordo que eu era candidato a prefeito até poucos minutos da decisão das convenções. E o meu vice era Alberto Leite Teixeira. Aí Alberto desistiu na última hora, que não aceitava mais ser vice, que ia ser vereador. E passou a ser doutor João Vasco Landim, seu primo. E João Vasco Landim, essa história pouca gente sabe. Aí João Vasco Landim, pertinho da convenção, João Vasco Landim, eu não encontrei mais João Vasco. E telefonei, e pelejei, insisti. Eu não Era podia advogado dizer do ofício. que doutor João Vasques não tinha saído do meio, Tava e que não lá era na mais Carnaúba, candidato. rapaz, Pois é, bem provavelmente. pertinho. Mas eu insisti, pelejei, e eu angustiado, e o vice, e não tinha o vice. Aí chegou o Carlão, chegou o Dedé Tavares, chegou o Zezinho Barbosa, chegaram vários amigos e me chamaram para ir falar com Adalto Bezerra. E eu fui na casa de Adalto Bezerra, e eu ali resistindo. Aí, Tu cadê entrou o na vice? Casa Grande. E cadê o vice? E o vice nada, eu não podia ser candidato só. Carlos Macedo Eu não foi podia pra Casa projetar, Grande, ó. eu não podia projetar essa imagem naquele momento que me deixava mais débil. Virou vice. Entendeu? Tu tava na senzala e foi pra Casa me Grande. O problema foi esse. Fui. Eu não vou mentir, nem vou. Vai. Aí me chamaram lá e Adalto, você vai Rasgar ser o a vice. história, né? E vai ser o vice. Acordo aqui, você vai indicar uma secretaria, 2 secretarias, não sei o quê. E Arnon chegou, e Dedé Tavares, e Carlão, e não sei o quê. E Valdir Sabiá, que era meu amigo também de muito tempo, da milhadeira de Aurora, minha amiga. Quando eu cheguei aqui, passei na casa dele alguns momentos, na casa dele alguns dias.
Eu trabalhei para ele, para vereador, quando eu era criança ainda, Valdir Sabiá. Ele falou: Carlinho, você vai ser vice, você vai fazer uma carreira política. E Zezinho Barbosa, ele sabe disso, não me deixa mentir. Vamos para cá. E o vice, eu procurando, telefonando, e o vice não chegava. Eu disse: só tem um jeito agora, fazer uma coisa. Como eu estava com muita raiva de que tinham me tomado o PMDB, a maioria naquele tempo. Isso agora eu me vingo. Eu digo: fui para o PDT. Se agora? Eu digo: vou derrotar esses caras. E realmente fui, e por um triz nós não derrotamos. Perdemos na reta final, como a Dilma começou lá embaixo, com Serra. E a partir daí, terminou ganhando as eleições pela estrutura de a poder. partir daí, dessa eleição, desse embate eleitoral, você não conseguiu mais se reaproximar de nenhuma dessas lideranças? Não, isso depois, os sentimentos, as mágoas foram passando, e eu continuei amigo. Hoje, com o Mauro Sampaio mesmo, eu reconheço que Mauro Sampaio, nós apoiamos Mauro Sampaio no começo, lá quando eu era jovem, cheguei aqui, apoiei Mauro Sampaio na Aurora, uma vez fui até num comício na Aurora representá-lo. Não nego a figura de Mauro como um grande juazeirense, um grande médico, um grande político, e foi um grande deputado, um grande prefeito no primeiro mandato. Eu nunca neguei isso, não sempre reconheci. Agora, eu achei que Mauro, naquele momento, que era para a gente ter feito um acordo, Mauro, com aquela tibieza dele, com aquela fraternidade dele, com aquele perfil de não desagradar ninguém, eu digo: Mauro, um terço do diretório, nós só aceitamos um terço. Nós não aceitamos 4 vagas, aceitamos 7 vagas. Olha, eu fui uma vez jantar com ele e depois chamaram para ir atender o paciente. Eu digo: Mauro, o tempo está se esgotando. Se vocês não fizerem esse acordo, nós não aceitamos menos de 7 vagas no diretório. Eu estou aqui no tempo da Vaca Magra, filiei 600 pessoas, e você sabe que foi uma confusão grande na Câmara, pesada. Eu digo: eu não aceito, nós não aceitamos só 4 vagas. 4 vagas eu ganho na disputa. Ganhei na disputa as 4 vagas, 22% do diretório, mas na disputa. Aí contratei a Rádio Progresso para ir batendo. E foi um chafudo, foi uma confusão, foi uma briga terrível, 1.500 pessoas na Câmara. E botaram as fichas de filiação, e nós encamaçamos as fichas. Você sabe disso, foi uma guerra naquele tempo, foi uma guerra. Então, disso tudo... Então isso caracteriza, por esses dados, por essas confusões, mas talvez lhe caracteriza como homem... E ninguém abre porta fechada sem bater. Não se abre porta fechada sem bater. Qual é a proposta, Luiz? Ou você bate, ou a porta não se abre, se você é minoria, se você é excluído, se você, naquele momento. E até hoje a política de Juazeiro, para abrir porta para renovação, é difícil. Santana foi um acidente. Carlos Macedo, agora que nós reativamos não soube reconhecer o passado político, a introdução de Carlos Macedo, na segunda etapa do programa, porque agora vamos ter o intervalo, nós vamos falar mais de atualidade, a verdadeira movimentação. Luiz, aí depois eu fui para a Aurora, né, Luiz? Para me refazer. Para a não, vamos pular a Aurora e vamos bater em Juazeiro aqui. Até já. Porque se for para a Aurora, aí vai... O cartório do primeiro ofício, denominado Cartório Pereira, funcionou durante muitos anos na Rua do Cruzeiro 147. Agora, o novo oficial do registro, Dr. Maxwell Paris Xavier, informa que todos os serviços do cartório estão ativos e à disposição de todos. Registro civil das pessoas naturais, nascimento, casamento e óbitos, escrituras públicas de inventários, divórcios e de compra e venda de imóveis não tem segredo. O Cartório Paris, na Rua São Luís 161, no centro da cidade. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais: Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Quinto Festival de Violeiros em Caririaçu. Neste dia 30 de abril, a partir das 19 horas, no Parque de Eventos Recreio Paraíso. Participação dos poetas. Porque o povo merece tudo isso e muito mais. Porque também fez história no
Nordeste brasileiro. E no encerramento, show com os Nonatos. A entrada é franca. Realização: Prefeitura Municipal de Caririaçu, trabalhando com o povo. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Jorge Cavalcante, estou há 10 anos morando aqui. Eu vivo mais de cria engorda e a plantação. Antes a gente trabalhava, assim, mas assim, uma coisa em vão, não era da gente. Hoje, agora com o título a gente pode dizer que é da gente. Com o título é mais fácil, a gente fazer um empréstimo. Ver se a gente consegue um financiamento para assim, aumentar a minha renda, que eu possa melhorar de vida. Para a gente é um orgulho. Agora pode-se dizer que é nosso. Agora ninguém toma mais não. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. 5º Festival de Violeiros em Caririaçu. Neste dia 30 de abril, a partir das 19 horas, no Parque de Eventos Recreio Paraíso. Participação dos poetas. Porque o povo merece tudo isso e muito mais. Porque também fez história no Nordeste brasileiro. E no encerramento, show com os Nonatos. A entrada é franca. Realização: Prefeitura Municipal de Caririaçu, trabalhando com o povo. Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Na Planeta Calçados você encontra as melhores marcas pelo menor preço. Pensou em calçados? Planeta Calçados. Aproveite nossas promoções. E até o próximo dia 28, 20% de desconto em todos os calçados Ramarim. Seu presente tem que ser original. Planeta Calçados, um mundo a seus pés. Estamos retornando com o nosso Tribuna Livre e, conforme prometemos, nessa segunda parte, vamos atualizar a nossa discussão, inclusive dando um espaço agora para o Demontier Fernandes. Demontier, você que é um homem ativo, é um homem da imprensa, me diga, por favor, quantos pré-candidatos nós temos hoje a prefeito de Juazeiro? Porque de início falava-se na candidatura do prefeito atual, Manuel Santana, falava-se em Raimundão, que sempre foi candidato, e Alcimar Monteiro. Fala-se, né? Falava-se nesses três. Hoje falam-se nesses três e mais quantos, Demontier? Não, Luiz, na verdade é o seguinte, a cada dia aparecem novos candidatos. Nesta semana, por exemplo, o PSD, que é um partido novo, criado agora pelo prefeito Kassab, e que tem o deputado Manuel Salviano como liderança aqui no Juazeiro, lançou a candidatura do empresário Samuel Salviano, quer dizer, mais um nome que chega para figurar na lista dos pré-candidatos. A gente não tinha, por exemplo, a pré-candidatura definida do vice-prefeito, do Roberto Celestino, que já assumiu que é pré-candidato. Não tínhamos, no começo dessa história, uma pré-candidatura do PR, representada pelo Vasco Landim, com a história dele, de 20 anos de parlamento, com muita experiência de parlamento. Então, esta eleição, toda eleição é diferente uma da outra. Só que esta agora, ela é muito complicada pelo seguinte, porque nós estamos sofrendo em Juazeiro uma força muito grande do poder central do Estado. O poder do governador está se exercendo de tal forma aqui em Juazeiro que a gente vê que todos esses partidos que orbitam em torno do poder estadual
Só na reta final é que eles terão uma definição de candidaturas. Por isso é que a gente vê aparecer, pulverizando de forma tão acelerada, um número tão grande de candidatos que certamente não terão meios de se confirmarem lá na reta final. Antes, e nós falamos aqui de várias eleições municipais de Juazeiro, o destino político de Juazeiro era traçado aqui mesmo. As forças políticas de Juazeiro decidiam por aqui quem seriam os candidatos e depois é que se reportavam ao governo do estado, quer como aliados ou como adversários. Era o que acontecia até 12, 8, 10 anos atrás. Só que agora a história mudou completamente. Você vê, por exemplo, Crato, tem aquela disputa terrível lá do grupo aliado ao governador, querendo retirar do poder o grupo do Samuel Araripe. Isso não tinha no passado, não existia isso no passado. Agora, as forças do governo do estado estão diretamente disputando as eleições nos municípios. Juazeiro sempre teve autonomia e Juazeiro perdeu essa autonomia política. Ô, Demontier, Juazeiro perdeu essa autonomia política. Isso é ruim. É verdade. Aproveitando aí a sua fala e o seu raciocínio, que é extremamente pertinente, eu queria acrescentar mais o seguinte, que hoje, especialmente em Juazeiro do Norte, ninguém quer ficar contra o governo. Todo mundo quer ficar do lado do governo, na sombra do governo. Ninguém tem coragem de ousar para ficar contra o governo. É exatamente essa sua lógica aí, que as candidaturas que orbitam em torno do poder, da base do poder, eles ficam esperando, é uma decisão de cima. Exatamente. É uma decisão de cima. Que não acontecia antes, isso não acontecia antes. Não são as lideranças locais que estão mais decidindo, não. E eu queria aproveitar isso aí para colocar o Carlos Macedo no debate, até porque houve um entreveiro aí entre o vice-prefeito, que é do seu partido, e o prefeito atual, o prefeito que você apoiou, que foi para o palanque, que defendeu com muita veemência, como sendo como sempre o momento das transformações e da mudança. Avalizou, você avalizou o nome dele. Você avalizou. Já agora não você deu um cheque, você deu um cheque. Cheque Santana, você assinou embaixo. Eu estou desavalizando agora. Não pode. Já agora não está mais avalizando. O cheque, foi um cheque sem fundo? Viu? Não foi sem fundo, mas depois eu reconheci que aquele cheque não você podia, assustou o cheque? Não podia ter sido feito, eu agora assustaria. É um cheque assustável. Eu agora assustaria. Deixa eu concluir. Vamos esperar que eu vá concluir aqui o meu raciocínio. Diga. E agora, ultimamente, nós vamos falar da atualidade, veio o irmão do governador, o Ciro, ex-governador também, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal, um homem que tem um currículo aí muito grande e certamente, se é irmão do governador, ele não vai falar asneiras sem combinar com seu irmão. E veio para o encontro aqui no Cariri, especificamente no Crato, e lá disse que o PSB, tá certo, ia trabalhar para que as suas alianças fossem com o PT, tanto em Juazeiro do Norte, como em Barbalha e em Mauriti. Textualmente foi isso que ele disse. Aqui, o vice-prefeito, que é do seu partido, está distanciado do prefeito atual. Se distanciou, brigou e tal, e se afastou politicamente. Vocês acham, e tem força e cacife para isso, dentro desse raciocínio levantado pelo Demontier, de que se vier uma força poderosa lá de Fortaleza para cá, dizendo o caminho a seguir é esse aqui, vocês vão reagir? O Ciro já antecipou o caminho. Antecipou. Não, mas tem muito de bravata. Nesta semana plantaram umas notícias aí dizendo que está havendo uma aproximação. Viu, Demontier, tem muito de bravata, Vasco, disso, porque eu tive com o Ciro Gomes lá. E como Demontier disse que o cheque que eu disse eu tiraria, é porque o prefeito suicidou-se politicamente. Ele cometeu um suicídio político. Ele fez tudo o contrário do que ele prometia, do que a gente esperava. Ele não precisa repetir que ele brigou com todos os aliados. Carlos Macedo, só lhe atrapalhando. Foi você, sua esposa era secretária desse governo. Você não foi secretária de Cultura? Eu pedi para ela sair. Pedi para ela sair. Ela saiu porque você disse pedi para ela sair. Eu vou fazer oposição. Tudo bem. Porque ele nunca lhe deu apoio para você comprar um bombril na prefeitura. Essa semana veio uma prestação de conta para ela fazer e ela teve que assinar uma licitação de quase R$1.500.000 do Joá Forró, onde ela nunca assinou um cheque, nunca decidiu nada do que ia fazer, do que ia contratar. Então, é uma coisa que eu não sei nem como é que vai acontecer depois. Agora vieram as contas para ela prestar conta agora, e eu até ajudei a compor isso com o Dr. Jones Sampaio.
mas eu pedi exatamente por isso, porque ele não deu apoio aos aliados e a ela principalmente. Que apoio é esse, Carlos? Que apoio é esse? Não deu apoio, como é esse apoio? Porque é compartilhar, é você ajudar a decidir, é você compor, é você ouvir, é você partilhar. Não é, né, querer vantagem pessoal, não, porque Glória, quem me conhece sabe que ela é desprendida. Verdade. Então, o prefeito suicidou-se quando ele brigou com os professores, quando ele fechou o Santo Inácio, quando ele fechou a primeira escola de Juazeiro, quando ele fechou o posto Mauro Mazzoni, quando ele brigou com os vereadores, quando ele brigou com a Câmara, quando ele brigou com a imprensa, quando ele brigou com o Giovanni, quando ele brigou com Wanda Rosendo, quando ele brigou com o Pessoa Antônio, com o Pessoa do B, com Raimundão, tirou do São Lucas, brigou com a gente, me transferiu para Fortaleza injustamente. Eu sou funcionário federal por concurso há 32 anos, quer dizer, eu até me aposentei que não queria fazer isso, foi até melhor que eu estou ganhando sem trabalhar, quer dizer, sem trabalhar lá, prejudicou o povo, continuo trabalhando muito, na medicina sempre, graças a Deus, quem me conhece sabe que eu operei muito aqui, fiz mais de 10 mil cirurgias em Juazeiro, trabalhei muito e continuo trabalhando muito na medicina, porque gosto disso, faço medicina e política todo dia. Agora, ele deixou um balanço do ano passado com 30 milhões de reais a pagar, quebrou a prefeitura, perdeu o crédito no comércio. Então ele cometeu um suicídio político. Você sabe disso. Aí Ciro, eu disse agora, Ciro, eu fui lá e disse a Ciro agora no CRAP, sábado, Ciro, por favor, peça a seu irmão, nós já dissemos a ele, peça que ele nos poupe de insistir ou de pedir que a gente apoie Santana, e com Santana não tem acordo. O PSB de Juazeiro. E qual foi a reação? Dele? Qual foi a reação dele? Se eu for dizer o que ele me disse, é uma coisa tão complicada que você nem acredita que ele tenha me perguntado. Entendeu? Mas. Pode dizer, isso aqui é um programa Tribuna Livre. Isso aqui é Tribuna Livre, isso aqui é para isso. É coisa confidencial. É coisa muito pesada. Mas ele disse, Carlos Macedo, eu tenho dúvida, fora as outras coisas que ele me questionou. Eu tenho dúvida de se Cid apoiar Santana, de que se ele se elege. Eu tenho dúvida de que o próprio Cid apoiando, com o prestígio que ele tem, com o ibope que ele tem, se ele elege o prefeito. Porque o vácuo de poder em Juazeiro é muito grande. O Juazeiro precisa de uma coisa nova. Eu digo, Cid, o nosso candidato é Roberto Celestino. Nosso candidato a coisa nova para você? É um rapaz, é um rapaz preparado, engenheiro, fez o ITA, inserido nas lutas de classe. Mas falaram que o Zé Roberto já está conversando com o Santana? Não, é verdade. O que deu na outra notícia implantada. Ele chamou o Zé Roberto para dizer que vai fazer uma viagem de 15 dias e Zé Roberto assumiria. Fizeram uma fotografia e plantaram na imprensa, provavelmente o jornalista que você conhece e que gosta de fazer essas coisas escandalosas e de dizer o que não é verdade. Mas Roberto Celestino, em nenhum momento, deu a palavra, fez acordo. Até porque o partido não avaliza esse acordo com Santana. O partido não tem briga com o PT. Nós temos briga com o prefeito Santana, que foi deselegante, que foi desleal, que não teve respeito com os partidos, não foi só com a gente, com o PCdoB. Ele nunca chamou para uma reunião o PSB e o PCdoB, que foram aliados de primeira hora em momentos difíceis. E assim ele fez com seus amigos, com seus aliados, e ele destroçou a sua base. Eu não vejo como ele tem condições de ir para a rua fazer campanha sem aliados, só com interesseiros e oportunistas. O PSB, então, tem candidato próprio e não faz aliança para apoiar nenhum outro candidato? Mesmo sabendo esse poder que o Estado exerce hoje? Tu sabe que a política é dinâmica. Nós já conversamos com o governador anteriormente. Você ouviu aí, Vasco? Não, o dinamismo não retroage a Santana. Por mais dinâmica que possa ser, para nós é irreversível. A dinâmica é uma dinâmica para frente. É uma dinâmica para frente. Irreversível compartilhar e dar marcha ré para o que não deu certo. A coisa é muito Nós não aceitamos e ficamos profundamente amargurados. Carlos, a coisa é muito complicada. De ver o desastre que aconteceu coisa é muito em Juazeiro, complicada. E que nós pensávamos que ia ser outra era da política, Carlos, que ia ser outro momento da esquerda, que a gente ia se firmar, ia fazer a maior gestão da história política do Juazeiro, do Cariri e projetar para o Ceará. Eu pensava que ia ser assim. Um dos primeiros programas que nós fizemos aqui, no início da administração do Santana, o Carlos Macedo fez uma afirmação muito enfática, disse: vai ser uma das maiores administrações de todos os tempos. Está gravado. E eu esperava. E eu disse, isso vai ser gravado. Eu esperava. Eu tenho a memória boa e eu vou perguntar a você o seguinte. Profundamente, sou bom no diagnóstico. Eu tenho a memória boa e eu vou perguntar a você o seguinte.
Tem um filme aí de Edith Piaf que no final ela canta uma música muito bonita e ela diz assim: eu não me arrependo de nada. E vocês do PSB em relação a esta administração do Santana, vocês repetem Edith Piaf ou é diferente a história? Não, nós naquele momento, nós teríamos apoiado, naquela circunstância, eu bati na mesma vez, nós vamos apoiar a Santana pela nossa história de coerência. Carlos Cruz procurando a gente, tinha umas pessoas do PSB, Roberto Sampaio não me deixa mentir, que queriam apoiar Carlos Cruz, e o PCdoB dizia, se vocês forem, nós vamos também. E eu bati na mesa, Expedito Costa viu, eu bati na mesa e disse, nós vamos apoiar Santana por a nossa história de coerência. Nós vamos apoiar respeitando o nosso passado, a nossa história. E eu pensava, eu disse a ele uma vez, eu pensava, mas você olha, não se tu quiser, a minha se tu trabalhar bem, se tu tiver inteligência política, tu pode chegar ao governo do Ceará. Agora responda a pergunta de Ivan. Só que ele fez tudo o contrário, e a primeira coisa que fez foi atropelar os aliados, os amigos mais fiéis, mais devotados, mais sinceros. Me responda. Você não respondeu. Perguntei se o PSB só imagina que tem candidatura própria, não imagina um apoio a outra candidatura nesse leque aí que faz. Olha, Vasco, você é candidato, você tem dito que é candidato a prefeito, é um grande candidato, com a experiência que você Luiz, quer tem de deputado estadual, brilhante deputado, grande deputado, valente deputado. Na política, a gente diz sempre, a política é super dinâmica. O Gonzaga Mota dizia que era dinâmica, eu digo que é super dinâmica. Pronto, eu entendi tudo, Vamos, Luiz, eu entendi tudo. Nós só temos uma convicção, o PSB de Juazeiro, depois de muitas e muitas reuniões, isso é unanimidade. Eu não digo unanimidade que é muito difícil, toda unanimidade é burra, mas o PSB de Juazeiro tem uma unanimidade. E a gente espera muito que o governador disse, e o Ciro Gomes disse agora, nós vamos chamar vocês para uma conversa. Nós não tomamos nenhuma decisão sem ouvir vocês. Disse o Ciro e disse o Cid. Nós vamos ouvir vocês. Roberto Sampaio, o presidente, sabe disso. Nós vamos ouvir vocês. E eles sabem que nós, do PSB de Juazeiro, não apoiamos Santana pela deselegância dele, pelo tratamento extremamente ingrato com os aliados. E não tem coisa mais dolorosa do que a ingratidão de quem você apoiou. Pergunta do telespectador. Se eu estiver errado, me corrija. Mas num determinado momento, o PSB pensou numa coligação com o Raimundão. O Zé Roberto poderia até ser candidato novamente a vice do Raimundo Macedo. E qual foi a resposta do governador? Não vamos, vetou porque alegou que o partido dele, o PSB, teria candidato em Juazeiro. O governador disse que a gente mantivesse a candidatura de Roberto Celestino. Mantenha e trabalhe a candidatura. Nós mostramos uma pesquisa a ele, da rejeição do prefeito, inclusive, que era muito alta. Nós mostramos uma pesquisa a ele e dissemos, já que Roberto Celestino tinha avançado nas pesquisas, eu acho que depois das injustiças que cometeram com ele, ele avançou mais ainda. Disse, governador, nós temos um grande candidato. Agora, essa candidatura, para vingar, precisa da sua presença. E nós estamos preocupados que o senhor tem 184 municípios para cuidar, e essa briga de Fortaleza, que me parece irreversível, e o senhor possa não dedicar o tempo que nós precisamos. Você acha que o governador é um grande cabo eleitoral aqui em Juazeiro? Não. Ele é um grande cabo eleitoral. Eu acredito que ele ainda é um grande cabo eleitoral. Ele é um grande cabo eleitoral ainda. Depois de tudo que aconteceu? Não, ele é um grande, em Juazeiro ele é um grande cabo eleitoral. Eu acho que no Crato ele não é. Pode ser, assim, mas no Juazeiro ele é um grande cabo eleitoral. Eu não vejo a imagem. Ele é um grande cabo eleitoral. A imagem dele junto à polícia, a imagem dele junto aos professores, ele é um grande cabo eleitoral. A imagem dele junto aos trabalhadores, é uma imagem totalmente uma das pesquisas que eu vi da imagem do governador de Juazeiro aponta para números muito altos e evidencia de aprovação. Evidencia que ele, mas a força evidencia dele, também. Não é o que eu vejo, não. Em Juazeiro ele é um grande cabo eleitoral. O governo Cid Gomes evidencia também um certo temor de romper a coligação com o PT. Exatamente porque o PT faz suas ameaças em torno do poder central. Eu disse agora a Ciro, a Ciro uma coisa importante. Eu digo, Ciro, se a Luiziane fizer o prefeito de Fortaleza, ela é governadora. Então vocês estão diante de um dilema. Se vocês querem o PSB para ter uma certa hegemonia por mais tempo na política do Ceará, vocês têm que definir o apoio ao partido. Porque daqui a pouco, se vocês não fizerem vista grossa, subestimarem os aliados, daqui a pouco no Cariri não tem referência política hoje, do lado do governador. E só referência fora Camilo, não tem referência. Macedo, vamos voltar um pouquinho, só um minutinho para a gente entrar nas perguntas. Voltar para Fortaleza. O grande temor do governador em Fortaleza com relação ao PT é porque ele surfa na tranquilidade na Assembleia Legislativa, ele não tem oposição. No instante em que ele romper com o PT em Fortaleza, ele vai ter oposição. do PT.
que sabe fazer e que vai esmiuçar. E do Planalto também. A posição que ele não teve até agora. Tá certo? Então isso pesa muito na decisão. Eu concordo, Vasco. Carlos Sobreira, lá do ligações... centro, Carlos Macedo, quer saber do Debontier se essa constante perseguição que ele faz com o prefeito Santana, se é caso pessoal ou é falta de qualidade de gestão mesmo. E Debontier persegue? Como é o nome do rapaz aí? Como é o nome do... Carlos Sobreira. Carlos Sobreira, eu tenho assim uma satisfação muito grande em responder a você. Eu não faço jornalismo perseguindo ninguém. Desde que comecei a fazer esse jornal no dia 20 de setembro de 93, a minha função é defender os interesses públicos de Juazeiro. Eu acho que um jornalista ele é mais funcionário público que qualquer um para defender os interesses da população de forma honrada, de forma correta. Então, não me interessa se é o doutor Santana, se é o doutor Carlos Macedo, quem quer que seja o prefeito, não interessa. A minha função é apontar os erros e mostrar uma alternativa. É isso que eu tenho feito e é isso que eu vou continuar fazendo. O Luiz Eduardo quer saber do Carlos Macedo se ele vai se candidatar novamente à prefeitura de Aurora e se aceita apoiar Raimundão em Juazeiro. Eu quero ser candidato a prefeito de Aurora. Retomei meu título para Aurora, porque lá realmente se lá você vai enfrentar a cidade me consagrou, de Raimundão, não é? me deu uma oportunidade de fazer duas gestões que eu acho que saíram bem, eu me saí bem. E o povo de Aurora me deu essa grande chance, depois de tantos embates, de ter perdido tantas lutas políticas, mesmo do lado certo, perdi muitas e talvez ainda vá perder outras, mas a Aurora me deu essa grande chance. Pode apoiar Raimundão aqui. Na política tudo é possível. Não disse tudo, pode responder. Nosso candidato chama-se Roberto Celestino. Nosso candidato chama-se Roberto Celestino. Outra pergunta aí, eu era candidato a prefeito, não tinha o vice. Na última hora, fui obrigado a fazer um acordo com o Arnon, que foi um grande acordo naquele momento, que quase ganhamos as eleições. Luiz, se nós tivéssemos ganho as eleições, a história era outra. Luiz, eu entendi as entrelinhas. Pode fazer outra pergunta aí, Luiz. Nós podemos conversar com todos os partidos. Vamos conversar e estamos conversando. Atenção, Carlos Macedo. Carlos, tem que ser mais breve, porque o tempo vai correr. Pois não. Naquela vez você não conseguiu um vice e o Preto Batista, lá do centro de Barbalha, quer saber se agora, nessa sua candidatura à prefeitura de Aurora, se você já tem um candidato a vice lá. Ainda não, Preto. Eu tenho 5 nomes lá, 5 grupos políticos, Preto Batista. Eu tenho 5 grupos políticos lá que querem, com muita honra, fazer parte de uma chapa comigo, isso me orgulha muito. São nomes muito bons. São nomes muito bons, eu podia revelar aqui alguns desses nomes, por exemplo, como o vereador Oliveira Batista, como Jaime Campos, como Antônio Landinho, como Erides. Como é a tua relação com o PT? Como é a tua relação com o PT lá em Aurora? Já que aqui tá boa, sempre foi boa. Nós não temos briga com o PT, nós temos briga aqui em Juazeiro com o prefeito Santana, mas lá que foi não. deselegante. Lá é paz e amor. Dá tempo as perguntas. Não, lá não. Olha, não vamos comentar, mas o Denner Matriz acha que aquela frase, que você foi muito infeliz, e que aquela frase dita por você, chamando determinada obra de elefante branco, e que isso atingiu o padre Cícero, foi fundamental para uma derrota que já foi comentada bastante no programa de hoje. Eu não concordo com aquilo. Aquilo ajudou. Cícero Fernando dos Franciscanos parabeniza o programa Tribuna Livre pelos convidados de hoje. Gostaria de saber do Carlos Macedo se ele fosse convidado para se candidatar a prefeito de Juazeiro. Chegou a ser pré-candidato de Juazeiro. Faltou alguns parceiros. Eu realmente vim e o povo de Aurora achava muito ruim quando eu dizia que ia ser candidato aqui, que queria ser candidato aqui. Hoje mesmo, vindo para o programa, um amigo me telefonou: Carlos Macedo, era a tua vez em Juazeiro. Na verdade, faltou apoio de Santana, pronto. Não foi apoio de Santana, pelo contrário. Eu acho que até contra ele era melhor. Mas eu acho que nessa disputa que está aí, o povo comenta: não, fulano não pode ser candidato, ciclano não pode ser candidato, ciclano está derrotado. Eu acho que eu tinha uma chance. E eu hesitei muito, pensei muito. E depois de muito apanhar, eu digo: rapaz, o povo de Aurora está querendo que eu volte para lá, eu não posso negar, deu esse retorno. Então, ô Carlos Macedo, uma curiosidade. Eu acho que fio certo. Uma curiosidade. O deputado Salviano, ele, ao sair do PSDB, a insinuar a saída do PSDB, ele pretendia ir para o PSB, que é o seu partido, que você era na oportunidade o presidente do Diretório Municipal em Juazeiro do Norte. E por que ele não foi? O PSDB vetou, rápido, que o tempo esgotou. Rápido. Você interferiu, tem que ser bem objetivo, porque... Não, eu realmente interferi, não nego. Eu acho que o doutor Salviano,
cometeu alguns erros, como no passado, no PMDB. Nós tínhamos o controle do diretório, sofremos muito no tempo da vaca magra, podiam ter vindo para o partido chamando a gente para conversar. E vieram atropelando, com o Mauro Benevides, atropelaram a gente e nós reagimos. Eu me lembro bem que o Ulisses Guimarães veio aqui e pediu para eu ir representar o PMDB na entrada de Mauro Sampaio e eu não aceitei. Acho que eu errei até naquele momento. O Ulisses Guimarães te pediu e você não aceitou. Me pediu para eu ir para o palanque para representar o PMDB, para fazer o discurso de saudação à entrada de Mauro Sampaio no PMDB e eu não aceitei. Acho que errei naquele momento. Radicalizei um pouco, porque foi muito doloroso para a gente que estava no PMDB há muito tempo, sofrendo no tempo da vaca magra. Quando o PMDB foi para o poder, eles mudaram tudo para o PMDB, como já fizeram isso em muitos outros partidos. E Salviano cometeu esse outro erro de novo. Foi falar com o Eduardo Campos, falar com o Sérgio Novaes, e esqueceu de falar com o diretório. Aí eu que ia apoiar Sérgio Novaes para deputado federal, que depois não foi por causa da doença dele, disse: Sérgio, nós não aceitamos a presença do doutor Salviano. O PSB pode apoiar o Salviano? Está no partido Tudo é possível. O PSB de Juazeiro não apoia o doutor Santana. Agora, outro candidato, não vou dizer não. Do agora, PR também? Não temos briga com o PR. Eu perguntei uma vez ao governador, nós temos um vereador aqui muito bom, Tasso Mago, que brigou com o prefeito, que é um vereador inteligente, um vereador coerente, que vem de uma história de luta, tal. Ele é o nome que podia ser um candidato a prefeito. O senhor acharia ruim, lá no hotel, lá no almoço que nós fizemos com ele, numa reunião separada com o PSB, o senhor acharia ruim se a gente convidasse ele para o PSB, até com essa possibilidade de ser candidato a prefeito ou a vice? Ele ficou assim. Ele é de que partido? Do PR. Eu não achava muito bom, não. Então, eu estou dizendo aqui, fazendo uma revelação, desculpe, mas... E eu pelejei com o Tasso para ele vir para o PSB. Okay. Eu acho que ele cometeu Carlos Macedo, tempo esgotado, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer enorme. Damontier, mais uma vez, querido. Obrigado. Muito obrigado. Vasco, boa noite, tempo esgotado. Obrigado. Agradecer ao nosso amigo Carlos Macedo, Damontier, certamente foi bom o programa, esclarecedor. O tempo é pouco, né, Carlos Macedo? E Carlos Macedo fala demais, as respostas dele são bem Vocês me obrigaram. Ele vai lá no fundo, mas certamente foi muito bom e muito participativo. Eu que agradeço profundamente, feliz. Se cedi alguma coisa, peço desculpa, mas estamos aqui sempre que for necessário. Parabéns pelo programa de vocês. Obrigado, amigo telespectador. Até a próxima segunda-feira, quando estaremos de volta com mais um Tribuna Livre. Um final de semana glorioso. Boa noite a todos. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. O PCdoB faz 90 anos e faz história no Ceará. É junto com os trabalhadores, os estudantes, as mulheres, junto com você, que fazemos história no parlamento, no governo, nas prefeituras e nos movimentos sociais. Juntos, queremos construir uma vida melhor no trabalho, na escola, nos bairros, nas nossas cidades. PCdoB 65, junto com você para a vida. É sempre hora da população e prefeitura se unirem contra a dengue. Toda hora é hora de combater.